Em janeiro de 2026, algo aconteceu no Brasil que faria qualquer profissional de inteligência do mundo ter um ataque cardíaco. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, expôs publicamente a identidade de um de seus próprios oficiais. Nome completo, cargo, função, tudo jogado para a história imprensa. E antes que você pense, mas ele deve ter feito algo muito grave. Não importa, porque existe uma regra de ouro na inteligência mundial que acabou de ser massacrada. Você nunca queima a cobertura de um agente. Nunca. Nem se ele for culpado, nem se ele for inocente. Nunca. E hoje, você vai entender por quê. Capítulo 1. O que diabos aconteceu? Glauber Mendonça. Mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Canal de política e podcasts chamado Fala Glauber. Até aqui, normal. Influencer fazendo influencer. Mas tem um detalhe. Glauber é oficial técnico de inteligência da ABIN. Aprovado em concurso em 2018. Em exercício desde 2022. Ele trabalha na área meio, contabilidade, gestão administrativa. Não é um agente de campo. É o cara que cuida da infraestrutura para que os agentes de campo possam trabalhar. E aqui começa o problema. Em janeiro de 2025, Glauber pede licença médica, afastamento por saúde, salário pago normalmente, mas continua gravando vídeos, 16 horas por dia. Segundo ele mesmo declarou, trabalhando até 4 da manhã, gerenciando equipe. A corregedoria da ABIN viu isso e pensou, peraí, o cara tá doente demais para trabalhar aqui, mas tá saudável o suficiente para gravar 16 horas de podcast? PAD instaurado, processo administrativo disciplinar. E então, o nome dele vaza para a imprensa. Identidade confirmada, cargo revelado, cobertura queimada. E é aqui que o Brasil mostrou para o mundo como não se faz inteligência. Capítulo 2. O que é cobertura e por que ela é sagrada? Vamos dar um passo atrás e explicar um conceito básico de inteligência que aparentemente ninguém na cúpula da ABIN leu. História de cobertura. Na CIA, eles chamam de Cover for Action. No M6, é Official Cover ou Non-Official Cover. No Mossad, você nem pode mencionar que alguém trabalha lá. Cobertura é uma identidade falsa, uma narrativa construída para ocultar quem você realmente é. Você não é João, analista de inteligência. Você é João, empresário, ou João, jornalista, ou João, professor universitário. E essa cobertura não é uma mentirinha qualquer. É uma estrutura completa, documentos reais, empresa de fachada registrada, conta bancária ativa, histórico profissional verificável, referências que atendem o telefone. Segundo os manuais de Tradecraft da CIA, uma cobertura profissional exige, primeiro, profundidade total. Você precisa saber o nome do seu chefe fictício, a estrutura financeira da sua empresa fake, a etimologia do seu nome falso. Segundo, nunca quebrar a quarta parede. Uma vez que você assume o personagem, você nunca sai dele até o encontro terminar. Quebrar a fachada por um segundo pode te matar. Terceiro, backstop incompleto. Se sua cobertura diz que você nasceu em Curitiba, tem que ter registro em Curitiba. Se você é empresário, sua empresa tem que aparecer na Receita Federal. Exemplos históricos. Rudolf Abel viveu anos nos IUA, disfarçado de fotógrafo no Brooklyn. Richard Sword operou em Tóquio como jornalista. Teve acesso direto à embaixada alemã. Gordon Lonsdale fingiu ser empresário canadense de jukeboxes na Inglaterra por décadas. E sabe qual é a regra mais sagrada de todas? A instituição protege a cobertura do agente. Sempre. Não importa se ele fez merda. Não importa se ele é culpado. Não importa se você odeia ele. A cobertura é protegida. Porque quando você queima a cobertura de um agente, você manda um recado para todos os outros. Sua segurança é negociável. Capítulo 3. O que a ABIN fez de errado. Agora vamos dissecar o erro técnico que a ABIN cometeu. Glauber Mendonça estava sob investigação interna.
Processo disciplinar por incompatibilidade de licença médica com atividade profissional. Até aqui, ok. Corregedorias existem, investigações acontecem. Mas então alguém dentro da própria corregedoria, vazou o nome dele para mostrar à imprensa. E aí a ABIN confirmou o nome, confirmou o cargo, confirmou que ele era oficial técnico de inteligência. Vamos comparar com o que aconteceria em serviços profissionais. Cenário: CIA. Um analista técnico da CIA mantém um podcast político. Licença médica, continua produzindo conteúdo. Inspeção Geral investiga. O que aconteceria? Processo sob sigilo absoluto. Identidade protegida por classificação de segurança. Mesmo se for demitido, o nome não é divulgado. Se vazar, investigação criminal imediata. Cenário: MI6. Oficial técnico do MI6, ativo em redes sociais. Afastamento médico, continua online. Padrões Profissionais investiga. O que aconteceria? Caso tratado sob Official Secrets Act. Zero confirmação pública. Identidade jamais confirmada à imprensa. Jornalista que publicar pode ser processado. Cenário: Mossad. Funcionário administrativo mantém perfil público. Investigação interna. O que aconteceria? Tratado como segurança nacional. Publicar o nome equivale à ameaça ao Estado. Proteção absoluta independente do resultado. Percebeu o padrão? Em nenhum desses cenários, a instituição sacrifica o anonimato do agente. Porque eles entendem algo que a ABIN aparentemente não entende. Proteger o agente é proteger a instituição. Capítulo 4. As consequências reais. Ah, mas o Glauber era só um técnico de contabilidade, não era agente de campo. Qual o problema? O problema é que você não entende como inteligência funciona. Quando você identifica publicamente um servidor de uma agência de inteligência, você não expõe só ele. Você expõe, primeiro, rede de contatos. Quem trabalha com ele? Quem ele conhece dentro da agência? Com quem ele almoça? Segundo, rotinas e padrões. Onde ele mora? Por onde ele se desloca? Que lugares frequenta? Terceiro, conexões familiares. Esposa, filhos, pais. Todos agora são vetores de pressão. Quarto, acesso a sistemas. Mesmo sendo área meio, ele tinha acesso a sistemas internos, conhecia procedimentos, sabia como a máquina funciona. E sabe quem adora esse tipo de informação? Serviços de inteligência adversários. Agora eles têm um nome, um rosto, uma trajetória profissional confirmada, padrões de comportamento públicos, vulnerabilidades mapeáveis. E você acha que eles não vão usar isso? China, Rússia, Cuba e Irã, todos estão assistindo. E todos tiraram a mesma conclusão. A ABIN não protege seus próprios agentes. Mas tem uma consequência ainda pior. Os outros 500, 1.000, 2.000 servidores da ABIN agora sabem. Se eu cair em desgraça, eles me expõem. Como você acha que isso afeta a confiança interna? Como você acha que isso afeta o moral? Como você acha que isso afeta a lealdade institucional? Você acabou de criar uma agência de inteligência onde ninguém confia na própria agência. Parabéns! Você destruiu a instituição por dentro. Capítulo 5. Mas ele estava errado. Eu sei o que você está pensando. Mas, cara, o Glauber estava de licença médica e gravando 16 horas por dia. Ele estava errado. Ele merecia ser exposto. Não. Você não entendeu. Vamos separar duas coisas completamente diferentes. Investigação legítima é diferente de quebra de protocolo. A ABIN tinha todo o direito de investigar o Glauber. Licença médica suspeita? Investiga. Incompatibilidade de atividades? Processo disciplinar. Quer demitir? Demite. Mas nada disso exigia expor a identidade dele publicamente. Você pode punir sem expor. Olha como a CIA faz. Processo interno sigiloso. Se for demissão, comunicado genérico. Servidor desligado por violação de conduta. Nome protegido. Cobertura mantida. Fim.
O Glauber podia ser culpado de tudo que estão acusando ele. E ainda assim, a exposição da identidade dele seria uma falha institucional grave. Porque a regra não muda baseado em culpa ou inocência. A regra é absoluta. Não queime a cobertura. Isso não é opinião. É doutrina de inteligência básica que existe há 100 anos. Capítulo 6. A Intelis e o vazamento sistemático. Aqui fica ainda mais sombrio. A Intelis, associação que representa os servidores da ABIN, soltou uma nota forte. Repudiamos a exposição do nome de agentes da ABIN. A identidade desses profissionais deve ser preservada por questões de segurança e dever funcional. Mas o detalhe mais assustador está aqui. A Intelis tinha acionado a Controladoria Geral da União em setembro de 2024, 4 meses antes do caso Glauber. Por quê? Vazamentos sistemáticos da própria Corregedoria. Ou seja, não foi a primeira vez. Não foi um caso isolado. A Corregedoria da ABIN estava vazando informações de processos internos de forma sistemática. Vamos processar isso. A instituição responsável por fiscalizar o sigilo estava violando o sigilo. É como se a Polícia Federal abrisse investigação contra a corrupção e vazasse todos os nomes dos investigados para o Jornal Nacional antes de concluir o processo. Isso não é uma falha. É uma doença institucional. Capítulo 7. A hipótese da retaliação. Agora a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Por que vazaram? Porque, veja bem, não foi um vazamento acidental. Alguém escolheu ligar para jornalistas. Alguém escolheu confirmar o nome. Alguém escolheu queimar a cobertura. E tem um detalhe interessante sobre o Glauber. Ele não é um criador de conteúdo neutro. Ele faz crítica política, direta, dura. Alguns vídeos confrontam o governo. Outros criticam decisões institucionais. Fontes próximas à Intelis sugeriram que o vazamento pode ter sido uma queima de arquivo ou retaliação institucional. Não temos prova definitiva, mas temos um padrão. Primeiro, Intelis denuncia vazamentos em setembro de 2024. Segundo, Glauber faz críticas políticas no canal. Terceiro, PAD é aberto. Quarto, nome vaza imediatamente para a imprensa. Quinto, nenhuma investigação sobre quem vazou. Em serviços profissionais de inteligência, o vazamento seria investigado com a mesma porque vazar identidade de agente é um crime de segurança. Aqui, silêncio total. Capítulo 8. O que isso diz sobre a ABIN? Vamos conectar os pontos. Problema 1. Escassez de pessoal. A Intelis denuncia que a ABIN está sofrendo com falta crônica de profissionais de carreira. Problema 2. Dependência de adidos. A agência está substituindo servidores concursados por pessoas cedidas de outros órgãos, principalmente da Polícia Federal. Problema 3. Vazamentos sistemáticos. A Corregedoria não consegue manter sigilo dos próprios processos. Problema 4. Exposição de agentes. A instituição queima a cobertura de seus próprios servidores. Sabe o que isso significa? A ABIN não funciona mais como serviço de inteligência. Ela virou uma burocracia estatal fragilizada, sem quadros permanentes, sem cultura de sigilo, sem proteção institucional. A CIA tem 21 mil funcionários de carreira. O MI6 mantém quadros permanentes altamente qualificados. O Mossad recruta e treina seus próprios agentes em ciclos rigorosos. Eles investem em pessoas, protegem pessoas. Garantem que pessoas tenham segurança institucional para operar. Quando você não protege seus agentes, você não tem agentes. Você tem funcionários assustados esperando a próxima vez que a instituição vai sacrificar alguém para salvar a própria pele. Capítulo 9. A portaria das redes sociais. E agora vem a cereja do bolo. Fontes indicam que a direção da ABIN está preparando uma portaria interna para regular publicações de agentes em redes sociais. Objetivo oficial: evitar exposições que coloquem em risco o sigilo da atividade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o problema da ABIN é servidor postando no Instagram?
Ou você acha que o problema é a própria corregedoria vazando identidades? Olha, regular o uso de redes sociais faz sentido. A CEITA tem diretrizes claras. O MPRI 6 exige aprovação prévia para certos tipos de exposição. O BND monitora a atividade digital. Mas existe uma diferença enorme entre regulação preventiva, regras claras aplicadas antes do fato para proteger todos, controle retaliatório, usar o regulamento como arma contra quem incomoda. E quando você cria uma portaria sobre redes sociais, depois de vazar a identidade de um servidor, sem investigar quem vazou, sem punir quem quebrou o protocolo. Isso não é segurança, é controle. Conclusão: a lição que o Brasil precisa aprender. Vamos resumir o que aprendemos aqui. 1. Cobertura de agente é sagrada, não é negociável. 2. Você pode investigar, você pode punir, mas você não expõe. 3. Quando você queima um agente, você destrói a confiança de todos os outros. 4. Vazamentos da corregedoria são tão graves quanto a conduta investigada. 5. Serviços profissionais protegem seus agentes. Sempre. O caso Glauber Mendonça não é sobre Glauber Mendonça. É sobre uma instituição que não entende os próprios princípios básicos. Na CIA, isso não aconteceria. No MI6, isso não aconteceria. No Mossad, isso seria considerado traição interna. No Brasil, virou terça-feira. Você não constrói um serviço de inteligência expondo seus próprios agentes. Você não protege a nação queimando quem deveria estar protegido. E você não cria confiança institucional mostrando que a instituição não é confiável. A ABIN tem uma escolha: aprender com a CIA, o MI6, o Mossad, ou continuar sendo um estudo de caso de como não fazer inteligência. Em tradecraft profissional, existe uma regra absoluta: nunca queime a cobertura. Porque quando você expõe seus agentes, você não está punindo indivíduos. Você está destruindo a instituição. Deixo aqui, operadores, uma reflexão. A inteligência é o apanágio dos nobres, confiada a outros. Desmorona. Desligo.